podcast diário Bíblia em um ano, episódio 152. Sou eu, Padre Adriano Zandoná. Com você, todos os dias a gente está mergulhando mais na palavra de Deus, aprendendo mais sobre Deus. Isso é maravilhoso, hein? Hoje leremos 1 Reis 10, depois Eclesiástico, capítulo 8 e 9. Eclesiastes, melhor dizendo, não Eclesiástico, Eclesiastes, Correlê, e o Salmo 8. Então você é convidado a viver tudo isso comigo. Escreva aqui nos comentários seus pedidos de oração. Quero rezar por você, pelas suas situações. Também vem fazer parte da nossa família. Se inscreva aqui no canal, vem fazer parte. Tem muita coisa boa, muitas playlists lindas para você. Deixa sua curtida nesse vídeo, compartilha e manda para os seus grupos de WhatsApp com mais pessoas, para mais pessoas receberem essa palavra hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá, tendo ouvido falar de Salomão e da glória do Senhor, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se diante do rei Salomão e disse-lhe tudo o que tinha no espírito. A tudo respondeu o rei. Nenhuma de suas perguntas lhe pareceu obscura e deu solução a todas. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha feito, e os manjares de sua mesa, os apartamentos de seus servos, as habitações e uniformes de seus oficiais, os copeiros do rei e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou estupefata e disse ao rei: É bem verdade o que ouvi a teu respeito e de tua sabedoria na minha terra. Eu não quis acreditar no que me diziam, antes de vir aqui e ver com os meus próprios olhos. Mas eis que não contavam nem a metade. Tua sabedoria e tua opulência são muito maiores do que a fama que havia chegado até mim. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem aprouve colocar-te sobre o trono de Israel. Porque o Senhor amou Israel para sempre, por isso constituiu-te rei, para governares com justiça e equidade. Presenteou o rei com 120 talentos de ouro e grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Não apareceu jamais uma quantidade de aromas tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irã, que trazia o ouro de Ofir, trouxe também grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Com este sândalo, fez o rei balaustradas para o templo do Senhor, assim como harpas e flautas para os músicos do palácio real. E desde então não se transportou mais dessa madeira de sândalo e não se viu mais até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos presentes que ele mesmo lhe fez com real habilidade. E a rainha retomou o caminho de volta com sua comitiva. O peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 666 talentos, sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os governadores da terra. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, empregando em cada um 600 siclos de ouro, e 300 escudos menores de ouro batido, empregando em cada um 3 minas de ouro, e colocou-os no pavilhão da floresta do Líbano. Mandou fazer também um grande trono de marfim revestido de ouro fino. O trono tinha 6 degraus. A parte superior do espaldar era arredondada. Havia de cada lado do assento 2 braços, juntos dos quais se achavam figuras de 2 leões. Havia outros 12 leões postos nos degraus, 6 de cada lado. Nunca se fez coisa semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, assim como todo o vasilhame do pavilhão da floresta do Líbano. Não havia nada feito de prata, porque não se fazia caso algum dela no tempo de Salomão. O rei tinha no mar navios de Tarsis que acompanhavam a frota de Irã. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis trazia ouro,
prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra em riquezas e opulência. Todos buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que o Senhor lhe tinha dado. Todos os anos, cada um lhe levava presentes, objetos de prata e ouro, vestes, armas, aromas, cavalos e burros. Contou Salomão os seus carros e cavaleiros. Havia 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu pelas cidades entrepostos dos carros e por Jerusalém, junto dele. Graças ao rei, tornou-se a prata em Jerusalém tão comum como as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros que crescem na planície. Vinham do Egito os cavalos de Salomão. Uma caravana de mercadores do rei ia comprá-los ali, por um preço estabelecido. Uma quadriga trazida do Egito custava-lhe 600 siclos de prata e um cavalo 150 siclos. Do mesmo modo, exportavam cavalos para todos os reis dos Hiteus e da Síria. Livro do Eclesiastes, capítulo 8. Quem é comparável ao sábio? Quem conhece a razão das coisas? A sabedoria de um homem ilumina-lhe o semblante e abranda-lhe a severidade de sua face. Observa as ordens do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses a sair de sua presença, não te comprometas com um mau negócio, porque o rei faz tudo o que lhe apraz. Com efeito, sua palavra é soberana, e quem ousaria dizer-lhe: que fazes tu? Quem observa os preceitos não experimentará mal algum, e o coração do sábio conhece o tempo e o julgamento. Porque para tudo há um tempo e um julgamento, e a desgraça pesa muito forte sobre o homem. Ele não conhece o futuro. Quem lhe poderia dizer como as coisas se passarão? O homem não é senhor de seu sopro de vida, nem é capaz de retê-lo. Ninguém tem poder sobre o dia da morte, nem a faculdade de afastar esse combate. O crime não pode salvar o criminoso. Eis o que eu vi, aplicando meu espírito a tudo o que se faz debaixo do sol, quando um homem domina sobre outro homem para prejudicá-lo. Vi ímpios receberem sepultura e gozarem de repouso, enquanto aqueles que tinham feito o bem iam para longe do lugar santo e eram esquecidos na cidade. Isso é ainda fugacidade. Porque a sentença contra os maus atos não é executada imediatamente. O coração dos homens se enche do desejo de fazer o mal, porque o pecador, culpado de 100 crimes, vê sua vida prolongada. Eu sei, no entanto, que a felicidade é para os que temem a Deus, porque respeitam a sua face. Mas não haverá felicidade para o ímpio que, como sombra, não prolongará sua vida, porque ele não teme a Deus. Há outra fugacidade que acontece sobre a terra. Há justos aos quais acontece o que conviria ao proceder de ímpios, e há ímpios aos quais acontece o que conviria ao proceder de justos. Digo que isso também é fugacidade. Por isso, louvei a alegria, porque não há nada de melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e se divertir. Possa isso acompanhá-lo no seu trabalho ao longo dos dias que Deus lhe conceder debaixo do sol. Quando meu espírito se entregou ao estudo da sabedoria e à observação dos trabalhos que há sobre a terra, porque nem de dia, nem de noite, os olhos dos homens encontram repouso, verifiquei em toda a obra de Deus que o homem nada pode descobrir do que se faz debaixo do sol. Ele se fatiga a investigar, mas não encontra, e se mesmo um sábio pensa ter alcançado, isso não acontecerá. Livro do Eclesiastes, capítulo 9. Apliquei então meu espírito ao esclarecimento de tudo isso. Os justos e sábios, com todas as suas obras, estão na mão de Deus. O homem ignora se isso será amor ou ódio. Tudo é possível. Todos têm um só destino. Há uma sorte idêntica ao justo e ao ímpio, ao que é bom
como ao que é impuro, ao que oferece sacrifícios, como ao que deles se abstém. O homem bom é tratado como o pecador, e o perjuro como o que respeita seu juramento. Entre tudo o que se faz debaixo do sol, é uma desgraça só existir para todos um mesmo destino. Por isso, o espírito dos homens transborda de malícia. A loucura ocupa o coração deles durante a vida, depois da qual vão para a casa dos mortos. Porque, enquanto um homem permanece entre os vivos, ainda há esperança, pois mais vale um cão vivo do que um leão morto. Com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos de nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja acabaram. Não terão mais parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do sol. Ora, pois, come com alegria o teu pão e bebe contente o teu vinho, porque Deus se agrada de teus trabalhos. Traja sempre vestes brancas e haja sempre azeite perfumado em tua cabeça. Desfruta da vida com a mulher que amas, durante todos os dias da fugitiva e vã existência que Deus te concede debaixo do sol. Esta é a tua parte na vida, o prêmio do labor a que te entregas debaixo do sol. Tudo o que tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as tuas faculdades, pois que, na região dos mortos para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Nas minhas investigações debaixo do sol, vi ainda que a corrida não é para os ágeis, nem a batalha para os bravos, nem o pão para os prudentes, nem a riqueza para os inteligentes, nem o favor para os sábios, porque todos estão à mercê das circunstâncias e da sorte. O homem não conhece a sua própria hora. Semelhantes aos peixes apanhados pela rede fatal, os passarinhos presos no laço, os homens são enlaçados na hora da calamidade, que se arremessa sobre eles de súbito. Vi também debaixo do sol este exemplo de sabedoria que me pareceu grande. Havia uma pequena cidade pouco populosa. Veio contra ela um poderoso rei que, sitiando-a, construiu grandes fortificações ao seu redor. Ora, aí se encontrava um homem pobre, porém sábio, cuja sabedoria salvou a cidade. Contudo, ninguém se lembrou desse pobre. Por isso eu disse: a sabedoria vale mais que a força, mas a sabedoria do pobre é desprezada, e às suas palavras não se dão ouvidos. Palavras calmas dos sábios são mais bem ouvidas do que os gritos de um chefe entre insensatos. A sabedoria vale mais que as máquinas de guerra, mas um só pecador pode causar a perda de muitos bens. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que sempre ao revelar-se nos ilumina. Encha-nos com a Tua graça, encha-nos com a Tua presença, que o Teu Espírito venha sobre nós, nos salvando, nos levantando, Senhor, curando o nosso coração. Dai-nos a sabedoria para sermos honestos diante da vida, Senhor. Honestos e entendermos que tudo passa, que nós não fiquemos buscando, correndo atrás da vaidade de uma bolha de sabão, mas que nós, uma bolha, né, que passa, que estoura, mas que nós centremos o nosso coração e a nossa vida no Senhor, naquilo que é eterno, naquilo que vale de verdade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos aqui, na leitura do livro de Reis, como que um resumo, né, da vida de Salomão, falando mais uma vez da riqueza, a visita da rainha de Sabá, que a gente já tinha lido lá em Crônicas também. E no Eclesiastes, a gente vê hoje que às vezes parece que o autor está apresentando uma imagem negativa da vida, né? Mas não é uma imagem negativa, é uma imagem honesta. É uma imagem honesta, é duro dizer, mas a vida passa e aqui não é o nosso lugar, né? Aqui não é o nosso lugar eterno. Então, se você faz tudo para ter um legado, né? Só aqui, para ser reconhecido, não é só isso, né? No capítulo 8, na verdade, ele fala da importância de se comportar bem, né, diante das autoridades também,
fala que os caminhos de Deus são inescrutáveis, né? Que às vezes a pessoa má prospera e o justo não. Mas o final de todos é o mesmo. Faz a gente olhar para a eternidade também. Não é só aqui que a gente vai receber a nossa recompensa, né? Mas ele é honesto, ele fala que a vida é o que ela é, né? Tudo é vaidade. Sabe? Porque nada dura, né? Nada dura. Como ele fala no capítulo 9, a história daquele homem que libertou uma cidade, mas ninguém sabe o seu nome, né? E a gente tem que estar em paz com isso. Que o reconhecimento não vai sempre acontecer, que nós vamos ser esquecidos. Estar em paz com isso, de que nós vamos ser esquecidos, é um dom. Você sabe que tem muitas pessoas que estão no auge, por exemplo, são o melhor numa área, têm um reconhecimento de todo mundo. De repente, quando essa pessoa passa e começa a vir alguém melhor, muitas vezes essa pessoa entra em depressão, fica doente. Eu conheço pessoas, até no campo religioso, tá? A pessoa ela é o auge, ele é o melhor do Brasil numa área. A hora que começa a vir alguém, é muito comum pessoas, até no campo religioso, ficarem depressivas. Porque não está sabendo passar e não está sabendo que vai ser esquecido. Porque, olha, por mais que você seja bom, inteligente, bonito, sempre vai chegar alguém melhor, mais bonito, mais inteligente e melhor que você. Esse é o ciclo da vida. Está em paz com isso, que a gente vai ser esquecido, que a vida não é só aqui. Isso liberta o nosso coração, sabe? Liberta o nosso coração, não é negatividade, é sensatez. Como eu disse esses dias atrás, acho que foi ontem, né? Às vezes, a gente precisa dessa sensatez que é assustadora, desse realismo, mas é assim que funciona. Porque quando a gente vê o realismo da vida, vê que a vida vai passar, vê o que é importante e o que não é, a gente vive no essencial, porque a vida é muito rápida, gente. Muito rápida, né? Versículo 6 aqui do capítulo 9 diz: amor, ódio e inveja acabam. Não terão mais parte alguma para o futuro do que se faz debaixo do sol, né? Depois do versículo 9, olha que bonito, do capítulo 9. Desfruta da vida com a mulher que amas, a sua esposa, durante todos os dias da fugitiva e vã existência que Deus te concede debaixo do sol. Essa é a tua parte da vida, o prêmio do labor que te entregas debaixo do sol. Tudo que a tua mão encontra, versículo 10 do capítulo 9, para fazer, faze-o com todas as suas faculdades, pois na região dos mortos para onde vais não há mais trabalho. Olha, é uma sensatez, né? É uma sensatez. Viva a vida, né? O último versículo do capítulo 9, versículo 16. Por isso eu disse, a sabedoria vale mais do que a força, mas a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não se dão ouvido. Uma sensatez, às vezes, assustadora, né? Mas, claro, algumas coisas a gente tem que entender, ali, não levar o pé da letra, no sentido de desanimar, não é isso, mas é de ver a brevidade da vida e valorizar o que tem valor, o que é eterno, o que vem de Deus e o que reverbera para a eternidade. Salmo 8, vamos ler juntos. Ao mestre do canto, com a gitiena, Salmo de Davi. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende, triunfante, por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde os vossos adversários e reduz ao silêncio os vossos inimigos. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, e a lua e as estrelas que lá fixastes, que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles? Entretanto, vós o fizestes igual aos anjos, de glória e honra o coroastes. Deste-lhes poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhes submetestes todo o universo, os rebanhos, os gados e até os animais bravios, pássaros do céu e peixes do mar, tudo que se move nas águas do oceano. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome por toda a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por favor, não deixa de compartilhar, viu? Com mais pessoas, no mínimo 3 pessoas, essa leitura, esse estudo da Bíblia de hoje, manda também nos seus grupos de WhatsApp. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia
e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.